Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar, Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Boa tarde. Sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. No ar, mais uma edição do Jornal da Tarde. A partir de agora, fique por dentro da notícia do jeito que ela é. Eu sou Tadeu Alves. Os trabalhos técnicos, Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos aos destaques de hoje. Araraquarenses avaliam com péssimos serviços telefonia em Araraquara. Guarda Municipal faz Operação Ferro Velho para localizar peças de cemitério. Araraquara tem sexta-feira 13, sem óbitos por Covid e com taxa de ocupação de leitos em queda. Vacina contra a Covid-19 chega para as pessoas com 22 anos ou mais. Valor da cesta básica em Araraquara registra queda em julho. Região sofre com o aumento das queimadas. Ferroviária joga pela Série D. Veja também a previsão do tempo para Araraquara neste final de semana. Agora você fica com a opinião de Van Roberto Peroni no nosso editorial. Editorial. A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 13 de agosto, uma sexta-feira. O Brasil está mudando, mas o mundo está mudando. E muitos setores do nosso comércio, queiram ou não, precisam se adaptar a este período de transformação. Mediante este processo, muitas empresas estão desaparecendo do mercado por não acreditarem que o mundo e os serviços estão em transformação e que é preciso inovar para acompanhar as mudanças. Vejo agora que um dos setores comerciais mais rentáveis, o de abastecimento de combustíveis no Brasil, está quase voltando ao período até 2008, quando os postos de redes tinham maior flexibilidade na venda de combustíveis bem mais baratos. Era o fim da exclusividade de comercialização da gasolina, diesel e etanol fornecido pelas redes de franquias. E 13 anos depois, a novidade, a venda direta de etanol das usinas à rede varejista. É verdade que os postos ainda podem continuar comprando das distribuidoras, que são aquelas que nos sugam e forçam a agência reguladora a estabelecer a venda de etanol a preço de ouro. Agora, penso eu, não faz sentido o etanol sair de Araraquara, cidade que possui várias usinas, ser entregue numa distribuidora para depois voltar e ser distribuída aos postos aqui mesmo em Araraquara. Um absurdo pelo tanto que esse combustível, pelo tanto que o etanol tem que andar e depois voltar. O consumidor brasileiro, ele tem visto os preços dos combustíveis subirem mais que a inflação. Até julho, o índice de preços ao consumidor amplo, considerado o indicador oficial da inflação no país, acumulou alta de 8,99% em 12 meses. A alta acumulada no mesmo período sobre os preços dos combustíveis foi de 41,2%. A maior variação ficou por conta do etanol, que acumula alta de 57,27%, enquanto da gasolina ficou em quase 40%.
Até então, cabia exclusivamente às distribuidoras zelar pela qualidade dos combustíveis, organizar a logística de distribuição do produto aos postos em todo o país e recolher todos os impostos federais incidentes sobre ele. Ao permitir a venda direta do produtor ao posto, a logística de distribuição e o recolhimento de impostos passa a ser de responsabilidade de quem produz, já que não haverá mais intermediação da distribuidora. A pergunta é: isso daí vai dar certo? Só o tempo dirá. Tudo vai se acomodar. Por enquanto, apaga-se apenas o absurdo do transporte daqui para lá e de lá para cá, encarecendo o produto. A medida ela não interfere diretamente na formação do preço, mas na dinâmica do mercado. O que nos preocupa é que, para vender combustível de fornecedores diferentes, o posto terá que investir na implantação de novas bombas e o custo desse investimento poderá ser repassado ao consumidor. E, dessa forma, não haveria redução do preço final do produto. Nós ainda somos privilegiados, pois temos várias usinas ao redor de Araraquara. Mas e o pequeno produtor do Nordeste? Por exemplo, para fazer seu produto chegar ao Sudeste, ele vai ter que pagar um frete muito alto, o que vai encarecer ainda mais o produto. Enfim, é a regra do jogo dentro de uma economia que apanha para poder acertar. Esse é o ponto de vista do nosso editorial. Esta foi a opinião de Ivan Roberto Peroni dentro do nosso editorial. Araraquarenses avaliam como péssimos serviços de telefonia em Araraquara. Em enquete realizada pelo portal RCA entre os meses de julho e agosto, os araraquarenses que acessaram o portal RCA Araraquara avaliaram como péssimos serviços de telefonia em Araraquara, que inclui internet, telefone móvel e fixo. Foram 40% com essa opinião. Regular e ruim empataram em segundo lugar com 24% dos votos. Apenas 12% disseram que os serviços de telefonia são bons. Ótimo não obteve voto algum. Confira os números abaixo. Participe das enquetes do portal RCA Araraquara e expresse sua opinião. Guarda Municipal faz operação Ferro Velho para localizar peças de cemitério. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Araraquara realizou uma operação nos ferros velhos da cidade, através da Secretaria de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, Guarda Municipal, Fiscalização do Meio Ambiente, Gerência de Controle de Vetores e Fiscais da Sala do Empreendedor, em parceria com a Polícia Militar. O secretário de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, Coronel João Alberto Nogueira Júnior, explicou que o objetivo da ação é detectar possível receptação de objetos furtados dos cemitérios. A fiscalização também está de olho no acúmulo de entulhos e objetos que possam colocar em risco a saúde pública. A operação desta quinta fiscalizou 4 estabelecimentos e interditou um deles por falta de documentação. Também foram aplicados autos de infração por parte do meio ambiente e também foi feito o gerenciamento administrativo do termo de advertência e intimação para regularização de licença. Agora, vamos às notícias de saúde. Saúde e bem-estar. Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 52 casos positivos de coronavírus, o equivalente a 5,15% de 1.009 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de saúde nos setores econômicos e sociais do município,
ou seja, sintomáticos e assintomáticos testados na busca ativa. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse percentual sobe para 13,33%, sendo 44 positivados e 330 amostras. Portanto, Araraquara tem agora 28.956 casos confirmados de Covid-19. Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos para a Covid-19, públicos e privados, a cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de 29% de leitos, enfermaria e 38% de UTI. Araraquara registrou, até o momento, 566 óbitos decorrentes do Covid-19. Não há registro de óbito nas últimas 24 horas. Vacinação em Araraquara. A Secretaria Municipal de Saúde avança com o calendário de vacinação contra a Covid-19 em Araraquara. E nesta sexta-feira, começou a imunização das pessoas com 22 anos ou mais. Na segunda-feira, o calendário municipal vai prosseguir com a vacinação de pessoas com 21 anos ou mais. As pessoas que fazem parte das faixas etárias prioritárias poderão tomar a primeira dose da vacina em qualquer um dos polos instalados no CMS Vila Xavier, IEDA, UPA do Vale Verde, CESA, Vale do Sol, Assentamento Bela Vista e Distrito de Bueno de Andrada, no drive-thru do SESC e também no CEAR. Elas devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado. Gestantes e puérperas também continuam recebendo a primeira dose da vacina e devem apresentar, além do RG, CPF e o comprovante de endereço atualizado, uma carta do médico autorizando a vacinação. Gestantes que receberam a primeira dose da AstraZeneca há 12 semanas ou mais podem tomar a segunda dose do imunizante da Pfizer, mediante a apresentação de uma carta do médico autorizando a aplicação e também a assinatura de um termo de responsabilidade. Nesse caso, elas serão imunizadas no drive-thru do CEAR e no drive-thru do SESC. Já as lactantes devem apresentar certidão de nascimento do bebê, declaração ou relatório médico constando a situação da lactante, além do RG, CPF e comprovante de residência atualizado. Araraquara já aplicou até o momento 229.133 doses, sendo 160.557 da primeira dose, 62.633 da segunda dose e 5.943 de dose única. 2 estados acumulam mais de 2 milhões de casos de Covid-19. Informações com o repórter Bruno Moreira. Depois de 7 estados brasileiros ultrapassarem a barreira de 1 milhão de casos de Covid-19, agora 2 deles têm mais de 2 milhões de infectados desde o início da pandemia. Minas Gerais é o segundo estado nesse patamar e, consequentemente, também é o segundo com mais casos no país. São 2 milhões e 12 mil casos em território mineiro, que nesse balanço fica atrás apenas de São Paulo. Já são mais de 4 milhões e 100 mil infecções diagnosticadas entre moradores paulistas. Os outros estados com mais de 1 milhão de casos são Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, em todo o país, foram informados perto de 40 mil casos de coronavírus. Esse número faz o total acumulado em toda a pandemia se aproximar de 2 milhões e 300 mil. A média móvel aparece em 31 mil registros diários na última semana. Também nas últimas 24 horas, o Brasil comunicou 1.148 mortes provocadas pela doença. O volume de vítimas é de 566.896, com média de 884 óbitos diários nos últimos 7 dias. As informações constam de levantamento do painel CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. A vacinação completa tem maior proteção contra formas graves. Diego Sigales.
O ator Tarcísio Meira faleceu na quinta-feira aos 85 anos de idade por causa da Covid-19. Ele havia recebido a imunização completa com a aplicação de 2 doses de imunizantes. O caso serve de exemplo sobre dúvidas que surgem, como por que a imunização completa não evitou o falecimento dele. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, a alergista e imunologista Valéria Botan explicou. É muito importante que a população tome a consciência das 2 doses de vacina contra a Covid, porque a primeira dose vai garantir uma proteção ainda muito aquém, muito baixo. Então, você vai produzir um nível de anticorpos que está ainda distante de uma cobertura, de uma resposta vacinal adequada. Somente com a segunda dose é que o paciente, as pessoas vão estar efetivamente protegidas contra risco de morte, a infecção grave pelo vírus da Covid. Quem toma somente uma única dose está exposto tão quanto a população geral que não foi vacinada. Botan também detalhou como as vacinas nos protegem. A gente tem que lembrar que a vacina da Covid, assim como qualquer outra vacina que a gente já tomou ao longo da vida, ela previne principalmente os desfechos graves de uma doença. A gente vai reduzir, obviamente, a infectividade contra o vírus, o risco de infecção, mas ela não anula por completo a chance de uma infecção pelo vírus. Em geral, as pessoas vacinadas, elas podem desenvolver a infecção pela Covid, pelo coronavírus, que tende a ser, em geral, infecções mais leves, mais brandas, mas nada impede. A especialista ainda fez um alerta. Daí a importância que a gente está reforçando toda a população que mesmo após ter sido vacinado, se mantém ainda com todos os cuidados que eram tomados antes de ser vacinado. O uso de máscara, a lavagem frequente das mãos, o uso do álcool gel e se pratique, na medida do possível, o distanciamento social. De acordo com o que mostram dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde ao final da quinta-feira, houve novos 39 mil casos de infecções por Covid-19 registrados no Brasil nas 24 horas anteriores. No mesmo período, foram contabilizadas aproximadamente 1.100 mortes em decorrência desta doença. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Infectologistas garantem que o uso de máscaras deve continuar. Cadu Macri. Durante a inauguração de uma unidade básica de saúde em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, revelou que até o fim do ano, a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 vai deixar de existir. Queiroga entende que até dezembro toda a população vai estar vacinada e assim o acessório não seria mais necessário. Mas os infectologistas discordam desse pensamento. Para Marcelo Otsuka, só seria seguro deixar de usar máscara quando a taxa de transmissão do vírus cair consideravelmente. Nós temos que ter uma baixa taxa de replicação do vírus no local. Nós temos que pensar que hoje nós temos em torno de 32 mil casos por dia em média. Então nós ainda temos um grande número de pessoas infectadas, pessoas transmitindo, e enquanto nós não estivermos controlados desse ponto de vista de transmissão, nós também precisamos manter os cuidados de distanciamento, de uso de máscaras. Então nós temos que entender que a doença não está controlada o suficiente para a gente indicar a suspensão da utilização de máscaras, do distanciamento e dos cuidados. O infectologista, inclusive, cita os exemplos de outros países que optaram pela não obrigatoriedade da máscara e depois voltaram atrás. Países que eventualmente tentaram já voltar atrás e reduzir o uso de máscaras, como por exemplo Israel, eles tiveram novamente que aderir aos cuidados de distanciamento e uso de máscara porque tiveram um aumento do número de casos. Mesmo os Estados Unidos, que tentou fazer isso, voltou atrás e precisou novamente esses cuidados preventivos. Já o infectologista Eduardo Springs acha que deixar de usar a máscara é um convite
para a Covid-19. Se a gente for pensar no cenário atual, abandonar as medidas de proteção individual é mais um convite ao vírus, à Covid, brincar conosco, né? Isso, nesse momento atual, é extremamente temerário. Isso só vai perpetuar a presença do vírus entre nós, seres humanos. Então, se no futuro próximo isso for possível, que maravilha, é sinal de que a vacina está adiantando muito. Mas nesse momento, com tudo que a gente está vendo aí, certamente não está nada indicado. Mesmo que o governo federal decida pela suspensão do uso das máscaras, estados e municípios terão autonomia sobre os seus territórios e cada local pode ter uma determinação distinta. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Previsão do tempo. Final de semana de sol em Araraquara. O clima será agradável no final de semana, com variação de temperatura entre 15 e 30 graus. Domingo, a previsão é de mais calor, com máxima de 34 graus. Para quem gosta de calor, a próxima semana será quente, com 37 graus já na segunda-feira. Agora vamos falar de comportamento. Sexta-feira, 13, como driblar o dia de azar no mês de agosto? Carolina Cassola. Sexta-feira, 13 de agosto. Se você é uma pessoa supersticiosa, com certeza essa é uma data que traz medo e apreensão. Reuniões são adiadas, menos passageiros em aviões, decisões importantes adiadas e também uma sensação de que tudo vai dar errado, que os fantasmas, bruxas e monstros estão à solta. Neste ano, caindo em agosto, que já tem o peso de mês do desgosto, e em meio à pandemia da Covid-19, tudo se agrava. Para a médica psiquiatra e professora universitária Daniele Oliveira, essas sensações ruins dependem muito da forma que a gente encara essa data e os desafios da vida. O fato é que a pessoa fica mais atenta numa sexta-feira 13 às coisas que dão errado, porque ela acha que existe uma relação quando ela é supersticiosa. Então, ela fica focada nisso. Se fosse no outro dia qualquer, ela não ficaria focada e não tenderia a pôr nessa conta, né? E poderia atribuir a outros fatores mágicos, mas é mesmo uma relação mais mágica do que causal. É claro que a pandemia trouxe diversas mudanças na vida de muita gente. Home office com excesso de trabalho, aulas online dos filhos, mais afazeres dentro de casa e menos convivência com as pessoas. E a saúde mental ficou afetada com tudo isso. Mas é possível encarar esse dia 13 com mais leveza e sabedoria, né, doutora? Se é, então, um dia que pode ser mais fácil de você ter um azar. Quem sabe se você se cuida um pouco mais, faz tudo com um pouco mais de zelo, presta atenção mais nos detalhes para evitar acidentes, para evitar as coisas, você, inclusive, pode aproveitar esse dia que poderia, em tese, pela superstição ser ruim e fazer esse dia se tornar bom, porque você cuidou melhor do seu dia, cuidou melhor das suas coisas, cuidou melhor de você. Para tratar desses assuntos e ajudar a enfrentar os monstros que andam assombrando a saúde mental das pessoas, o Instituto Conectomos promove uma live gratuita no YouTube nesta sexta-feira 13, às 8 da noite, com a doutora Daniele Oliveira. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Agora nós vamos a um pequeno intervalo. O JT volta em instantes, tá? Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. A vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Cicobi apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 1. O cooperativismo. As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais. Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa.
todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Estamos de volta com o JT. Agora vamos para o plantão policial. Plantão policial. Incêndios deixam lastro de lamentações. Fogo em mata nas últimas horas, tanto em Matão como em Araraquara, provoca reclamação de moradores devido à intensa fumaça. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Luciano Leite, foram 3 ocorrências de incêndios simultâneas na mata de frente ao antigo bar do Zé Brecada, no Azulville, um bairro nobre em Matão. Um terreno no Nova Cidade e o mais complicado, cobertura vegetal, às margens da via Augusto Bambose, próximo à empresa Luiz Dreyfus, também na Terra da Saudade. A vila ficou parcialmente interditada por aproximadamente 40 minutos, devido à intensa fumaça que chegou a cobrir toda a cidade e muita gente reclamou por problemas respiratórios. Foi necessário o trabalho em equipe da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, caminhão-pipa da Prefeitura, agentes da Guarda Municipal e também do meio ambiente, além de funcionários de outras áreas do município de Matão. Em Araraquara, segundo informações do Corpo de Bombeiros, foram vários os atendimentos nesta quinta-feira. No final da tarde, por exemplo, uma equipe de bombeiros trabalhou intensamente na Avenida Orlando Schettini e no Jardim Maria Luísa IV para conter as chamas que se formaram, queimando aproximadamente 400 metros quadrados de uma área próxima a uma reserva natural. Ainda à noite, por todo o bairro, a fumaça era intensa, prejudicando a respiração dos moradores. Não é sabido se o incêndio foi criminoso. Casal furtou maquiagem e pinça no centro de Araraquara. Os produtos foram colocados em uma bolsa com a mulher que foi localizada em maternidade. Um homem de 37 anos foi detido após furtar 2 itens em uma loja na Rua 9 de Julho, na região central de Araraquara, nesta quinta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, o alarme da loja foi acionado quando ele passou pelo sistema de monitoramento ao sair do estabelecimento. O funcionário da loja pediu que ele voltasse e saísse novamente. Ele realmente foi, mas embora junto com a mulher. Questionado sobre essa sua companheira, ele disse que ela estava na maternidade Gota de Leite. Os policiais militares foram até o local, abordaram o homem e nada de ilícito foi encontrado. Na bolsa da mulher, porém, foi encontrada uma base em bastão, um item de maquiagem e uma pinça, que os funcionários reconheceram como itens da loja. O homem foi detido e levado até a delegacia. O delegado o autuou por furto consumado e estipulou a fiança de R$ 1.100. Com o valor pago, o homem foi liberado. Política. Câmara de olho nos ladrões de cemitérios e receptadores. Os vereadores aprovaram de forma definitiva, na sessão de terça-feira, projeto de lei que trata de aplicações e sanção administrativa no âmbito do município de Araraquara aos estabelecimentos que comercializem, sem a devida comprovação de origem, portas de túmulo, vasos e outros adereços de cemitério, placas de sinalização de trânsito, cabos ou fios de cobre, alumínio, telefonia, energia elétrica, TV a cabo, internet ou hastes oriundas de quaisquer empresas, públicas ou privadas, histórias de chumbo ou metais pesados e outros.
A proposta define o estabelecimento a ser fiscalizado, como compra, de venda e peças usadas de qualquer tipo, ferros velhos, desmanches e compras e vendas de sucatas, materiais recicláveis ou congêneres. Define também as sanções com aplicação inicial de multas, indo até a suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento que for flagrado vendendo esses produtos sem a comprovação legal de origem. Câmara institui comissão para tratar de assuntos relacionados a pessoas com deficiência. Na sessão ordinária de terça-feira, a Câmara Municipal de Araraquara aprovou o projeto que institui a Comissão Especial de Estudos, denominada Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. O objetivo é promover estudos, discussões e ações acerca do tema na cidade de Araraquara. Ricardo Barros ataca a CPI, é dispensado e voltará como convocado. Repórter Yuri Hudson. O líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros, prestou depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira. A reunião foi tensa e, como resultado, terá a volta de Barros, mas desta vez como convocado. Isso após o deputado do PP afirmar que a CPI tem afastado farmacêuticas que possam vender vacinas ao Brasil. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam mais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Essa foi a última fala de Ricardo Barros na comissão, que foi prontamente rebatida pela senadora Simone Tebet, do MDB. Há 3 meses atrás, antes dessa CPI estar instalada, senhor líder do governo Jair Bolsonaro, nós já tínhamos quase 400 mil vidas perdidas. Dizer que nós afastamos fabricantes idôneos de trazer vacinas para o Brasil. Mas o clima de tensão esteve presente em todo o depoimento. Houve bate-boca já na primeira pergunta do relator Renan Calheiros, do MDB, a Ricardo Barros. O presidente não afirmou que eu estava envolvido no caso do vacina. Por favor, presidente, pela ordem. O presidente não afirmou. Pela ordem, presidente. Repita o vídeo. Presidente, pela ordem. O líder do governo foi citado no depoimento de Luiz Miranda, do DEM, que diz ter levado a Jair Bolsonaro denúncias sobre a compra da vacina Covaxin. De acordo com Miranda, o presidente da República teria afirmado que os problemas seriam coisas de Ricardo Barros. Na CPI, Barros minimizou a fala de Miranda e o fato de Bolsonaro não ter desmentido o deputado do DEM. O deputado Luiz Miranda não foi lá para me acusar do caso do Covaxin. Absolutamente claro que não há nada contra mim como presidente Bolsonaro. O relator trouxe o caso de uma emenda à medida provisória do governo que facilitou a compra de vacinas. De acordo com Renan Calheiros, Ricardo Barros fez a emenda para beneficiar a compra da Covaxin. O líder do governo reagiu, lembrou que partidos de oposição também propuseram emendas no mesmo sentido e destacou que o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, relatou a MP no Senado. Vocês não encontraram nenhuma evidência da ligação minha com o Covaxin. Por favor, continuem procurando. Mas todas... a emenda? A emenda não é ligada, tem nada com a Covaxin. Desculpa, senador. Então não tem nada uma coisa com a outra. Calheiros também esmiuçou o contato de Barros com Francisco Maximiniano, dono da Global Medicamentos e da Pesquisa. A última empresa foi a representante da Covaxin no Brasil e negociou com o Ministério da Saúde. O relator lembrou ainda que, quando Barros foi ministro da Saúde na gestão Temer, ele fechou negócios com a Global. E não acatou a recomendação do Ministério Público Federal de desclassificar e punir a Global. Porque a Global detinha liminar, determinando a emissão da licença de importação. Calheiros também questionou o contato de Barros com a fiscal do contrato da Precisa com o Ministério, Regina Célia. O deputado negou proximidade com a servidora pública. Outro ponto explorado foi sobre Roberto Dias. O deputado negou ter indicado Dias para a direção do Ministério da Saúde e ainda o defendeu. Em toda a trajetória da vida pública do Roberto Dias, nunca se levantou uma questão contra ele. Eu não acredito que ele tenha feito aquele pedido. O deputado respondeu apenas a perguntas do relator, que ainda não terminou a inquirição. De todo jeito, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, encerrou o depoimento de Barros e confirmou que ele voltará à CPI como convocado. O convite foi feito uma deferência ao deputado federal. E a partir do momento que ele desrespeita o trabalho da CPI, desde o primeiro momento ele foi alertado. Ele está convocado. E agora ele pode ir para o Supremo pedir para não vir.
porque ele foi ao Supremo pedindo para vir. Ainda não há data para a nova oitiva do líder do governo, Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Bolsonaro volta a chamar Forças Armadas de poder moderador. Repórter René Almeida. A crise institucional no Brasil ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. Numa cerimônia de cumprimentos aos oficiais generais promovidos no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se referir às Forças Armadas como um poder moderador e afirmou ter total apoio militar às suas decisões. O momento é de satisfação e alegria para todo o Brasil. Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação. O advogado especialista em direito constitucional, Acácio Miranda, explica o que é o tal poder moderador. Poder moderador é um termo que foi criado no Brasil Império e estava, à época, relacionado ao Exército, porque havia uma sobreposição do Exército em relação ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Contudo, obviamente, dadas as circunstâncias atuais e os preceitos determinados pela Constituição de 1988, não há sobreposição das Forças Armadas em relação aos demais poderes. A bem da verdade, as Forças Armadas no Brasil constituem um poder. Uma decisão liminar do ministro do STF, Luiz Fux, em junho de 2020, definiu que entre as missões das Forças Armadas não está o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O agora presidente do STF também determinou à época que o presidente da República não pode autorizar o emprego das Forças Armadas contra os próprios poderes entre si. Vale lembrar que a fala de Bolsonaro ocorre na mesma semana em que aconteceu um desfile militar na esplanada dos ministérios em Brasília. O motivo foi a entrega de um convite da Marinha ao presidente para acompanhar um treinamento militar. O evento foi muito criticado por parlamentares, que interpretaram o fato como uma forma de pressão política devido à votação da PEC do voto impresso na Câmara, que ocorreria no mesmo dia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, René Almeida. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Em instantes, a volta do JT. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet www.rcaararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos. Com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação, sexta, 8 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Economia. O valor da cesta básica em Araraquara registra queda em julho, aponta Sincomércio. Após 3 meses de alta,
Pesquisa do Núcleo de Economia do Comércio Araraquara aponta redução de preços. O valor médio da cesta básica em Araraquara apresentou redução de R$ 3,49 em julho, atingindo o valor de R$ 803,12. O resultado foi verificado após 3 meses seguidos de alta, de acordo com a pesquisa de poder de compra realizada pelo Núcleo de Economia do Sincomércio. Segundo o levantamento, após um expressivo aumento de 2,8% em abril de 2021, o valor total dos itens passou a aumentar, mas as taxas decrescentes em maio houve alta de 1,57%, em junho de 0,68%, até atingir em julho a variação negativa de menos 0,43%. Os dados revelam ainda que apenas o grupo de alimentação, responsável por 83,17% do valor da cesta, apresentou queda de preço, enquanto os itens de higiene pessoal e limpeza doméstica continuam em alta. Atualmente, o preço médio da cesta básica em Araraquara representa 73,01% do total do salário mínimo, valor 0,32 pontos percentuais abaixo do registrado no mês anterior, 73,33%, mas ainda muito elevado na comparação interanual. Raízen se diz surpresa com a publicação da MP da Oitanol, assinada por Bolsonaro. Em nota enviada aos revendedores da Shell, a companhia diz que a medida provisória não tem qualquer efeito sobre a relação comercial, pois ainda que ela tenha promovido alterações na lei, o texto, de forma expressa, não alterou os contratos em vigor. 2 dias após o presidente Jair Bolsonaro anunciar em cerimônia que assinou a medida provisória que propõe alterações na Lei 9.478 de 1997, a Lei do Petróleo, permitindo que o produtor ou importador possa facultativamente comercializar etanol hidratado diretamente com os postos de combustíveis e que os transportador, revendedor, retalhistas podem comercializar etanol hidratado, a Shell endereçou aos seus revendedores nota em que explica sua participação dentro desse novo processo de comercialização de seus produtos. O documento está assinado por Leonardo Pontes, vice-presidente executivo da empresa, e diz que, em um de seus parágrafos, que recebeu com surpresa a publicação da medida provisória, tendo em vista as discussões regulatórias que vêm sendo conduzidas pela Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, ANP, e que deveriam ter o meio próprio para a discussão de tais matérias. Agro em São Paulo ganha novo programa de segurança e linhas de crédito. Repórter Breno Zonta. O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas para incentivar os produtores rurais do estado em um contexto de impactos ambientais no campo. As novidades foram apresentadas pelo secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, durante cerimônia em auditório no Palácio dos Bandeirantes, com representantes de 201 prefeituras. Mais de 200 milhões de reais para o acesso ao crédito para enfrentar todos esses momentos. 100 milhões na Desenvolve, mas aqui no Banco do Povo em torno de 50 milhões. Também temos a retomada das linhas de crédito, desenvolvimento de piscicultura, geração de energia solar, Protrator, Proimplemento e também renegociação de dívida FEAP com cooperativas e associações de produtores que passaram as dificuldades nesse momento da pandemia. Pela agência Desenvolve SP, através do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, o FEAP, serão 100 milhões de reais em crédito emergencial liberados para produtores que foram afetados por eventos como secas e geadas, além da própria pandemia de Covid-19. Outros 30 milhões serão destinados ao seguro rural. Além disso, o Banco do Povo, em parceria com o Sebrae, vai liberar até 50 milhões de reais para agricultores afetados por geadas. Cada produtor poderá obter com juros zero crédito de R$ 21 mil. O secretário de Agricultura e Abastecimento também anunciou o retorno dos corredores sanitários nas fronteiras interestaduais. Isso vai permitir a extinção da febre aftosa em São Paulo, a suspensão da vacina, a abertura de mercado em mais de... O consumidor é agora dono dos seus dados cadastrais e financeiros. Open Banking começa nesta sexta-feira.
Repórter Bernadette Druzian. Está completo e começa a valer nesta sexta-feira o novo sistema financeiro brasileiro denominado Open Banking. É um novo modelo de relacionamento do cliente com os bancos que permite o compartilhamento de todo o histórico financeiro com outras instituições, desde que autorizado pelo titular da conta. A primeira fase, que envolveu apenas o compartilhamento de dados entre instituições financeiras, já estava em vigor. Agora, com a conclusão da segunda etapa, bancos, fintechs e cooperativas de crédito podem ter acesso às informações. A ideia é estimular a concorrência e possibilitar melhores ofertas de produtos e serviços financeiros aos clientes. Na prática, aquele histórico da vida financeira, como extratos bancários, transações entre contas ou operações de crédito, estavam apenas em poder dos bancos. No caso do cliente querer mudar de banco ou abrir uma outra conta, seu perfil ficava escondido. Agora ele pode levar esse histórico a outras instituições. É como uma carta de apresentação com referências para o cliente buscar melhores oportunidades. O Banco Central destaca que nada pode ser feito sem o consentimento do consumidor. A medida é decorrente da Lei Geral de Proteção de Dados, que conferiu maior segurança jurídica no compartilhamento de informações. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Educação. Brasil é um dos últimos colocados em ranking mundial de educação. Repórter Milena Abreu. O sistema educacional brasileiro não vai bem. O Brasil é um dos últimos colocados do ranking elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que a cada 3 anos realiza o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, conhecido como PISA, na sigla em inglês. O PISA mais recente é de 2019 e mostra que entre os 76 países avaliados, o Brasil ocupa a posição de número 60. Para o empreendedor e empresário da área da educação, Arthur Machado, são 3 os principais problemas do sistema educacional brasileiro: estrutura, forma e conteúdo. O que eu digo primeiro por estrutura? O Estado assumiu o protagonismo da educação no lugar da família. Ele usurpou o papel da família em escolher e preparar que tipo de educação quer para o seu filho. Esse é um problema grave da estrutura, porque o Estado dá uma educação com uma única visão para a criança. Tem um problema de forma, que escolheu modelos educacionais, pedagógicos, que são inspirados em movimentos sociais, em ideologias, e estão longe dos modelos de neurociência que são usados nos melhores países do mundo, nos países mais desenvolvidos. E o próprio conteúdo, que é o currículo. O currículo educacional é muito importante na escola. Você ter um bom currículo que prepare para a vida, formar um ser humano integral. Especialista em educação, Arthur Machado acredita que a chave para melhorar o nível de aprendizado dos estudantes do nosso país é a alfabetização. Tem que focar no básico. A gente quer inventar muitas normas, muito modismo, importar conceitos, trazer coisas, de países desenvolvidos, olhar grandes instituições. Tem que fazer o básico bem feito. Alfabetizar muito bem. Leitura, 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 escrita, escrita, escrita. Quando a gente parar de ter analfabetos funcionais no país, que tem que ser uma meta governamental, tem que ser uma meta de país, não pode ser apenas de Estado, uma meta de nação, nós vamos ter já, aí sim, uma ruptura positiva do sistema educacional. Considerando apenas as habilidades de leitura e compreensão de texto, o Brasil somou no último PISA 413 pontos, o que indica um nível básico de compreensão. Para comparação, a pontuação em habilidades de leitura de estudantes de países com sistemas educacionais mais bem avaliados chegou a 555. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Polícia Federal hoje apreendeu Roberto Jefferson. Uma operação, logo no início da manhã, o presidente nacional do PTB acabou sendo detido. Agora nós vamos ao intervalo. JT volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil.
Na família, um ajuda o outro. Na escola, todos compartilham conhecimento. Nas cooperativas de crédito também é assim. As pessoas se unem para ter melhores serviços financeiros. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 2, Cooperativas de Crédito e Sicoob. As cooperativas de crédito são organizações formadas por pessoas com objetivos em comum. Como não possuem fins lucrativos, oferecem taxas e tarifas mais baixas e melhor remuneração para seus investimentos. Os cooperados participam das decisões e compartilham entre si os resultados. O Sicoob é um grande exemplo de cooperativa de crédito. Somos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e já transformamos a vida de milhões de associados. Nossas cooperativas têm tudo de um banco, só que com mais benefícios. São diversos produtos e serviços para você, sua empresa ou agronegócio. O Sicoob oferece também canais de autoatendimento para realizar consultas e transações com toda a comodidade e segurança. Mas mesmo com tanta tecnologia, você tem um atendimento mais humano e personalizado. Afinal, aqui, você é dono. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Chorando de alegria. Durante 1 hora, cavaquinhos, tamborins, flautas, saxofones e demais coadjuvantes nos trazem melodias antigas e recentes de solistas e grupos consagrados do gênero, mostrando a linguagem popular brasileira. Apresentação terça, 6 da tarde. Reapresentação quarta, 8 da noite. Brasil de todos os tempos. O registro dos momentos mais significativos da música popular brasileira por seus autores e intérpretes. Domingo, 10 da manhã. Reapresentação quarta, 9 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde. RCA Brasil. Agora no JT, as informações do esporte com Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Futsal masculino. A Uniara Fundesport volta à quadra na noite de hoje para fazer grande confronto diante do São Paulo, às 7 horas no ginásio de esportes Oswaldão, em Gavião Peixoto, pela segunda rodada da Liga Paulista. Os comandados de René Benassi querem fazer um bom jogo diante de um adversário que está retomando as atividades na modalidade. Na estreia, a Uniara Fundesport empatou com o São Bernardo por 3-3 fora de casa, enquanto o tricolor derrotou de virada a equipe do Barão de Mauá Futsal Ribeirão Preto por 3-1 no Morumbi. Lembrando que o duelo será com portões fechados ao público e a partida acontece em Gavião Peixoto por conta das reformas no ginásio do Gigantão. Copa Sul-Americana. O Santos abriu vantagem no confronto das quartas de final diante do Libertad. Jogando na Vila Belmiro na noite desta quinta-feira, os comandados de Fernando Diniz venceram pelo placar de 2-1 e foi com emoção. Sanches, de pênalti, abriu o placar para o Peixe. Porém, a situação se complicou com a expulsão do zagueiro Kaique aos 11 minutos da segunda etapa. E a equipe sofreu o gol de empate 2 minutos depois, com Boca Negra. Mas a vitória veio com um gol contra marcado por Barbosa no apagar das luzes, aos 49 minutos. Com a vantagem, o Santos joga pelo empate no Paraguai para chegar às semifinais da competição. Ferroviária. Virando a página, as guerreiras grenás esperam encontrar a vitória nesta retomada do futebol feminino pós-Olimpíadas, diante do Santos, no domingo, às 4 horas da tarde, válido pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. Depois de ser derrotada por 3-0 para o Corinthians pelo Paulistão, a Ferrinha tem encontro com sua ex-treinadora,
Tatiele Silveira, agora comandante das Sereias da Vila. Para o duelo, a técnica Lindsay Camila não contará com a meia Aline Milene, que sentiu uma lesão muscular, e com a atacante Ludmila, que está com dores no joelho. Já a zagueira Ana Alice e a atacante Sochor estão readquirindo a forma física e são dúvidas para o confronto. Já o time masculino quer manter a boa fase diante do Rio Branco de Vitória neste sábado, às 5 horas da tarde, pela 11ª rodada do Brasileiro da Série D. A equipe de Elano Blumer pode ter novidades para o duelo. O lateral direito Bernardo, poupado diante do Águia Negra, deve retornar, enquanto o zagueiro Léo Rigo se recuperou de uma lesão no tornozelo e fica à disposição. Quem deve retornar também é o atacante Gleison, que cumpriu suspensão por ter recebido o 3º cartão amarelo. Já classificada à próxima fase com 4 rodadas de antecedência, a Locomotiva não sofre gols há 9 jogos e ostenta a marca de 837 minutos sem sofrer gols desde a derrota para o Uberlândia por 3-0, ainda pela primeira rodada da competição. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Obrigado, Rafael Zocco. Para finalizar, nós vamos às notícias de cultura com Matheus Vieira. Olá, sexta-feira é dia de boletim cultural dentro do Jornal da Tarde. E nesta semana o grande destaque é o teatro. No sábado, tem contação de histórias lá no Museu do Boneco. A atividade, comandada pelo Márcio Pontes, diretor da Companhia Polichinelo, começa às 11 horas e o espetáculo, a contação em cartaz, é Os Três Ursos. Lembrando que os ingressos custam R$10 e você pode comprar com antecedência lá pelo Facebook do Museu do Boneco. Lá tem o link direitinho para que você possa fazer a compra. As entradas, os ingressos são limitados por conta da pandemia de Covid-19. Continuando então falando sobre teatro, agora é a vez da Semana Luiz Antônio, que começa oficialmente neste sábado com o espetáculo Oê, comandado pelo ator Eduardo Okamoto. Essa montagem será exibida pelo YouTube da Prefeitura de Araraquara às 20 horas e na sequência às 21h15 rola um café de investigação com o próprio Eduardo. O espetáculo, o Oê, ele é inspirado na obra do escritor japonês Kenzaburo Oe, especialmente no livro Jovens de um Novo Tempo, Despertai. E a programação da Semana Luiz Antônio continua no domingo com o espetáculo infantil As Aventuras de Zito e o Gigante Adamastor. Esse espetáculo é em parceria com o Sesc Araraquara e começa às 9h30. Um detalhe interessante dessa montagem é que ela faz uma interação com o público pelo WhatsApp. Os artistas vão interagindo, vão conversando com o espectador de uma maneira bem interessante e, lógico, que vai ao encontro desse momento, que é o remoto. Ainda no domingo, um cabaré conduzido por sambas, marchinhas carnavalescas montam a ambientação do espetáculo do Teatro Musical Cabaré do Anexim, que começa às 20h15 também no YouTube da Prefeitura de Araraquara. Quem comanda esse espetáculo são os atores de Araraquara, Irail Rezende e Rodolfo Gropo, ambos do Fractal Plataforma. Ainda no domingo tem um café de investigação com artistas de Araraquara, com grupos de Araraquara. Participam os grupos Parangolé, Cantar Histórias de Infâncias, Fractal Plataforma, Teatro da Maré, além dos artistas Nala Sui, Nerita Pio, Victor Ferrari, Wendy Moretti, Vitor Hugo e Arrigor. Música. No sábado, o grande destaque é o programa Rota Musical, que rola às 19 horas todos os sábados, com reprise aos domingos. Nele, o jornalista Luiz Acaibe continua fazendo um passeio aí pela obra de artistas de Araraquara.
A transmissão rola pela rádio RCIA Brasil. Para você acompanhar, basta baixar o aplicativo na Play Store. E você também pode acessar a programação no site rcia.com.br, rciaararaquara.com.br. E para finalizar, cinema. Hoje é sexta-feira 13, dia tradicional de filmes de terror, né? Essa brincadeira, essa crença popular tão ligada a essa falta de sorte no cinema se tornou aí sinônimo de muita grana. E lá no RCIA você confere uma matéria especial na qual eu faço uma relação afetiva. Eu que sou cinéfilo e fã do gênero, faço uma relação afetiva com 40 produções ligadas ao gênero de terror. Lembrando que todas as informações sobre cultura você confere na aba específica no site rciaararaquara.com.br. Matheus Vieira para o Jornal da Tarde. Ponto final em mais uma edição do Jornal da Tarde. Obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Fica muito bem informado através do nosso portal de notícias RCIA Araraquara, pelas nossas redes sociais, ouvindo a nossa rádio web RCIA Brasil pelo portal ou aplicativo para Android. Um bom final de semana, a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá. Você ouviu Jornal da Tarde RCIA Brasil. A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4 da tarde.